Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a igreja com a graça e a paz. Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus neste momento. E vamos falar hoje do Salmo 23, amém? Eterno e maravilhoso Deus, neste momento me apresento, Pai, me coloco na Tua presença. Apresento cada ouvinte neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço agora que repreende toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja agora dissipado todo o dardo de fogo inflamado do inimigo, Pai. Toda a comichão nos ouvidos que está escrito na Tua palavra, que a fé pelo ouvir a palavra do Senhor. Lança por terra agora, Pai, todo o dardo de fogo do inimigo que queira nos atingir, impedindo de ouvir a Tua palavra. E que eu, Pai, desapareça, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo, que vem ministrar cada ouvinte, cada coração neste momento, Pai. Porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Só Tu é Deus, só Tu é Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Tua palavra é lâmpada para nossos pés, Senhor. Ilumina, Pai, nossos caminhos agora. Assim como o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, Pai. Ministra agora nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, igreja? Vamos agora esmiuçar um pouco esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Sabemos todos que o Salmo 23, ele foi um salmo escrito em uma linguagem poética. Ele foi um salmo de lindas e sábias palavras, não é? Cuja beleza ímpar parece nos arrebatar juntamente com o autor e viajar pelos campos verdes e os ribeiros cristalinos do antigo Israel. Foi escrito por Davi, não é verdade, irmãos? Sim ou não? E, além disso, é um salmo que traz em seus versos significados profundos sobre o zelo do Senhor para com os seus servos. Certo? Então, em sua juventude, Davi foi pastor de ovelhas. Davi estava cuidando de suas ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé para ungir um novo rei. Vamos ver pontos importantes no Salmo 23, onde cada versículo passa uma mensagem, onde o salmista nos deixa ensinamentos de verdades espirituais muito valiosas para nossos dias. Começando aí, temos: o Senhor é o meu pastor. Davi revela aqui o segredo do sucesso do seu reinado. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. O próprio Messias seria conhecido como filho de Davi. Então, estes versos falam da felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em suas vidas. Não é verdade? O salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do supremo pastor. É um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. É uma referência profética que viria a se cumprir há centenas de anos depois em Jesus, que aludindo a este salmo, o mestre se declara como o bom pastor, não é verdade?
Veja só, nada me faltará. Jesus, certa vez, ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em promover e atender todas as necessidades materiais de seus discípulos. Ele tem cuidado de nós e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência. Como diz em Mateus capítulo 6, verso 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É verdade ou não? Olha só, deitar-me fazem verdes pastos. A Judéia e a Samaria estão sempre em uma região tropical, onde praticamente predominam duas estações, que é o inverno, a estação da chuva, que vai de novembro a abril, e o verão, do período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um tipo de esplendor verde, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para as pastagens dos rebanhos. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isto obriga os pastores a seguirem a uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que ele possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante todo o ano. Mesmo que o mundo esteja em um período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem um alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Lá em João 10:9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. 23:2. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Já perceberam isso? Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos, mas em Jesus elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água que salte para a vida eterna. Estas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. Por estas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, tornam nossas vestes mais brancas que a neve. Outro ponto desse salmo: refrigera a minha alma. A Judéia e Samaria é de extensão relativamente pequena, entretanto o seu clima é extremamente variado dependendo da localidade onde se encontramos. A zona tropical do Baixo Jordão com temperaturas altas e região desértica que contrasta com marítima e vice-versa. E na região da Alta Galileia, que também é tropical, com calor intenso, em determinado horário o sol é tão escaldante, o clima fica tão abafado que fica difícil de seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor que vem do Monte Hermon. O Monte Hermon, ele fica no norte de Israel e há em seu cume uma grande quantidade de neve, que quando há vento ajuda a trazer esse refrigério, amenizando a temperatura da região. Oh, aleluia! Oh, quão bom e quão suave é os que
os irmãos vivam em união, Salmo 133:1, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida sempre. Salmo 133:3. E muitas vezes as circunstâncias da nossa existência parecem atuar de forma semelhante, onde o calor dos acontecimentos faz com que nos sintamos abafados, cansados com tantas coisas. Temos dificuldades até para buscar o alimento espiritual. Mas neste momento o Espírito Santo do Senhor vem como uma brisa suave que desce do alto e refrigera a nossa alma e renova nossas forças, nos capacita a continuarmos a caminhada pelos seus caminhos. Eita Deus maravilhoso, oh, glória, glória, glória. Louvor seja dado a Ele. Ei, labraçulha de canto, ramanassu de carço. Guia-me pelas veredas da justiça. Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam pastagens. Nos campos de Israel, os pastores buscavam passagens, irmãos, que facilitasse a condução do seu rebanho, sem que suas ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para a frente, até chegar ao aprisco sob a liderança e proteção do pastor. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito, não se pode olhar para os lados, é preciso prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Em Mateus 7, verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. E o Supremo Pastor nos leva, que Ele mesmo é o caminho pela qual devemos viver e caminhar. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Outro pedacinho desse salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Há em Israel um vale profundo, onde a luz só consegue atingir sua base quando o sol está em toda a sua força ao meio-dia. Após esse horário faz-se sombra durante o restante do dia. Certamente Davi conheceu este vale com suas peregrinações, com suas ovelhas pela Judéia e Samaria. Vales são o extremo contrário dos montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias. Vales, porém, são lugares baixos que ficam entre os montes. Vales falam de dificuldades, tempos de sofrimentos, de angústias. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de se resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Mas tu estás comigo. Davi também passou momentos difíceis de suportar, envolvido com combates, perseguido por inimigos. Mas ele soube superar este momento, porque depositava em Deus a sua confiança. Davi sabia que os vales ficavam entre as montanhas. Depois de passar por um lugar profundo, pela depressão ou tristeza, Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz presente. Jesus nos deixou semelhante ensinamento. Ainda que passássemos pela dor, pela tristeza, o bom pastor estará conosco para nos consolar e proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes. Como está lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um outro ensinamento, a tua vara e teu cajado me consolam.
A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado para erguer uma ovelha pelo corpo, pelas pernas, quando esta ficava presa entre as pedras. Estas ferramentas eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante ao nosso lado, levando-nos para a segurança da sua presença. E o Supremo Pastor deixou a sua glória para resgatar as ovelhas perdidas de seu rebanho. O seu cajado, a sua palavra, está pronta a nos erguer para nos livrar da armadilha e da prisão do pecado. Em Ezequiel 34:16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Eita, lavraçúria de canto! Ei, Espírito Santo de Deus, como estão fazendo isso? Amém? Uma mesa perante mim. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23:5. Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que os seus inimigos não iriam conseguir vencê-lo, não conseguiriam vencê-lo, e eles veriam mais adiante a bênção do Senhor visível em sua vida. Esta palavra também era profética e anuncia ainda hoje a vinda de Messias, né? A vinda do Messias de Jesus, quando todos o verão, e aqueles que traspassaram, até aqueles que ultrapassaram na cruz, os transpassaram na cruz, desculpe. Zacarias 12:10. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele com quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Neste dia, todos os seus inimigos verão o Senhor, regozijante com suas ovelhas, e um grande banquete, igreja. Mas eles não poderão entrar e prantearão eternamente. Unges minha cabeça com óleo. Era costume no Antigo Oriente, em meio a uma refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza o Espírito Santo, amém, igreja? Deus mostra que somos seus convidados especiais para o seu banquete, as bodas do Cordeiro. E o Senhor nos ungiu e nos perfumou com seu Espírito. O óleo precioso que desce sobre nossas cabeças, penetrando nas mentes, perfumando nosso entendimento, chegando até nossa alma. Bendito é aquele que recebe a unção sobre a sua vida. E com óleo, olha o Salmo 133, verso 2. É com óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O meu cálice transborda. Então, durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice, simbolizava a alegria. E a unção do Espírito Santo traz a alegria que transborda o nosso ser. É a alegria da salvação, do reencontro com aquele que é autor da nossa vida, da volta ao nosso Pai Celeste. Jesus afirmou que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O cálice de alegria, o cálice da alegria da salvação, transborda a abundância de alegria quando somos alcançados por tão sublime e merecido perdão. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O verbo seguir aqui tem o mesmo sentido no hebraico da palavra para descrever o ato de caçar um animal selvagem. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade e pela misericórdia, que descreve o amor leal de Jesus. Habitarei na casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais do que uma promessa terrena e material, esta palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus, em cuja presença estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas e das suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. Amém, igreja? Espero que todos meditem profundamente neste salmo, para ver quanto belo, precioso, valioso é.
E que a graça e a paz estejam com todos. E continue se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal. Não temas. Graça e paz em nome do Senhor Jesus estejam com todos. Amém.